Pessoal, eu ia gravar hoje aqui falando da Série C do Campeonato Brasileiro, porque tivemos aí a última rodada, então as definições aí dos classificados no G8 e os rebaixados no Z4 tinha sido definida. Mas tivemos aí agora a ressurreição do caso Anápolis e Guarani. O CSA, que tinha sido rebaixado nessa primeira fase, sendo o 17º colocado do campeonato, reativou um pouco essa situação desse jogo, em que o Anápolis teve 12 jogadores em campo durante alguns minutos na partida contra o Guarani, vencendo por 2-0. E nesse caso, configura-se um erro de direito, né, que é o árbitro principal desrespeitando as regras primordiais do futebol, digamos assim, e existe a possibilidade de uma anulação dessa partida. Eu vou trazer aqui minha opinião sobre isso, tá? E explicar um pouco o que foi esse caso também, mas primeiro, dá o like aqui no nosso canal, no nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho e ajudar o nosso crescimento aqui, importante demais esse apoio que você nos dá. Então vamos lá, o caso aconteceu na 13ª rodada do campeonato, quando o time do Anápolis venceu a equipe do Guarani por 2-0. Esse caso aí aconteceu, acho que no segundo tempo, enquanto a partida já estava 2-0 para a equipe do Anápolis, ou seja, não teve interferência direta na construção do resultado por parte da equipe do Anápolis. Mas o jogador que tinha sido substituído e não saiu de campo, entrou outro jogador, né? Mas aí, como o cara não tinha saído, o Anápolis, jogou com 12 jogadores, e no lance em que esse jogador ele entra em campo, ele participa da jogada. Não, na verdade, o jogador que deveria ter saído, ele participa diretamente da jogada, que é um corte de uma bola aérea. Então, eu vi essas informações aí, e na época, o próprio Guarani entrou na justiça pedindo a anulação da partida exatamente por erro de direito. E o que é o erro de direito? É quando o árbitro ele desrespeita as regras primordiais do futebol, como o jogador entrar em campo sem ter saído, jogar com 12, que é esse o caso, ou quando um time tem menos de 7 jogadores em campo, ou seja, quando ele tem, por exemplo, mais de 4 jogadores expulsos. Se você tiver 5 jogadores de linha expulsos, se você tiver só um goleiro e 5 jogadores de linha, seu time perde automaticamente a partida, certo? Então, se o árbitro deixar isso acontecer também, por exemplo, é um erro de direito. E outros casos também que desrespeitem as regras primordiais do futebol. Outra coisa são erros de fato. Erro de fato é o árbitro marcar equivocadamente um pênalti ou deixar de dar um cartão vermelho. É quando ele erra no julgamento de alguma ação dentro de campo. Isso é um erro de fato. Erros de fato não são prerrogativas para você anular partida ou para punir algum clube. Erro de direito entra sim com essa possibilidade de anulação de partidas ou punição de alguma situação mais grave, certo? Mas, assim, esse caso, até o próprio Guarani, que é o primeiro interessado, era o interessado principal, que foi quem moveu a ação naquele momento, o Guarani, ele não tem mais interesse nisso, porque o Guarani, mesmo perdendo essa partida, se classificou, ficou em 7º colocado, tá? Então, o Guarani não precisa desses pontos. E, pensando também na próxima fase, não muda muita coisa, muda só a configuração de cada um dos grupos. Então, o Guarani, acho que não vai mexer muita coisa, não vai fazer muita força para que esse processo vá adiante. E, mesmo assim, cara, o Guarani já está classificado. Se anularem a partida, e eu acho muito difícil que eles vão punir a equipe do Anápolis por isso, né, tirar pontos da equipe do Anápolis, apenas isso aí. No caso, a punição, pelo que eu vi nas situações, é a anulação da partida e a partida reacontecer, né? Acontecer de novo essa partida, certo? Qual é a possibilidade que a gente tem de um Guarani entrar em campo querendo ganhar o jogo? Botar os seus principais jogadores ali. E, assim, o Anápolis vai entrar em campo aí, claro, jogando a vida. Porque senão cai, tá ligado? Se empatar esse jogo, é rebaixado.
a não ser que houvesse questão de mala, né, para os jogadores do Guarani, para jogarem bola e empatarem pelo menos a partida. Pensando na equipe do CSA, por exemplo, que seria o principal beneficiado se o Anápolis fosse punido com isso, certo? Mas enfim, mesmo que repita a partida, é muito provável que o resultado se repita, uma vitória da equipe do Anápolis, né? Porque é quem tá brigando por alguma coisa nesse duelo aí direto. Mas eu acho também isso muito difícil, porque a gente já viu alguns casos graves também acontecendo assim, com um monte de time pedindo anulação de partida por causa disso, e o negócio nem vai adiante. Esse caso ele pode ser até mais grave, porque houveram 12 jogadores, então, como eu falei, é um erro de direito, né, um erro primário no futebol. Então, abre essa brecha. Mas eu fui buscar por outros precedentes para ver se havia uma jurisprudência nesse caso. E o que é a jurisprudência? Quando você tem um fato inusitado como esse, que você às vezes fica sem saber, o que é que a gente pode fazer, né, o que é que a gente tem que julgar aqui, você vai buscar casos parecidos para ver o que é que foi determinado em cada um desses casos. E eu encontrei, se não me engano, 2 casos que foram... que aconteceram assim também. E nos 2 casos, 2 times aí que tiveram 12 jogadores em campo em determinado momento da partida, o jogo não foi anulado, certo? Inclusive, foi o time do Van Persie. O Van Persie, treinador, né, atacante histórico, ele era treinador de uma equipe, se não me engano, na Holanda. O time dele ganhava por 2-1 e o jogador, numa substituição tripla, apenas 2 saíram e os 3 entraram. Dos 3 que devia sair não viu que ele tinha sido sinalizado e não saiu, ficou em campo. Esse jogador participou diretamente do lance que gerou um escanteio para o adversário. Depois desse escanteio, o árbitro percebeu que tinham 12 jogadores, mandou o cara sair e no escanteio sai o gol desse time que busca o empate, certo? Houve também, claro, questionamentos e tal, possibilidade de anulação da partida, mas o jogo não foi anulado, tá? Então, assim, sinceramente, na minha opinião, isso aí não vai dar em nada, né? Não vai ter anulação da partida, não vai mudar muita coisa no campeonato, mas que pra gente poder analisar e fazer o fechamento aí da Série C, vamos aguardar, até porque pode mudar as configurações dos grupos, do G4, né? E o Z4 também, no caso, se houver uma derrota aí da equipe do Anápolis, né? Mas enfim, pessoal, vamos ver aí como é que essa situação vai acontecer, né? Qual é que vai ser a definição aí por parte da CBF e depois a gente volta para fazer o fechamento aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza? É isso, meus amigos, tamo junto, muito obrigado. Não se esquece do like, da inscrição aqui no nosso canal e tamo junto, meus queridos. Valeu!